Muito bom dia, mulher que está aí buscando uma vida extraordinária. Estamos aqui para o nosso segundo encontro do Clube do Livro, do nosso título do mês, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Um livro americano. A gente tem o audiobook para ouvir, que está, por sinal, está com um áudio sensacional, feito por humano, então nos dá ainda mais vontade de ouvir. E semana passada, a gente falou dos primeiros capítulos do livro, e a gente vai fazer 4 encontros. Esse livro vai continuar em novembro, porque ele é longo e é um livro muito importante, ele tem que ser estudado ponto a ponto. E aí, gente, nos próximos capítulos, ele é um pouco mais técnico, né? O que eu entendi? Ele quer provar para a gente, antes de chegar na parte prática, ele quer provar para a gente que dá para a gente mudar o hábito de sermos nós mesmos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, ele vai discorrer a epigenética, ele vai falar de que como o DNA vai mudando e como as tuas ações, etc. Eu acredito que é uma parte que é mais técnica, não faz tanto sentido a gente ficar discutindo aqui. O que eu achei super interessante, que eu entendi, e depois ele explica nesses capítulos mesmo isso, né? Na minha opinião, por que ele trouxe tanta explicação técnica? Ele usa ali bastante horas. Estou falando aqui porque eu estou escutando o áudio, né? Então eu vou falar em horas, mas é mais ou menos umas 2 horas do livro, fica numa parte trazendo esses pontos. E tem uma parte que ele explica que o conhecimento, ele também vai mudando ali as sinapses cerebrais e vai moldando o teu DNA. Então, ele fala no livro, né, que se tu quer mudar alguma coisa, o primeiro passo é buscar conhecimento sobre aquela coisa. E aí eu quero até trazer um ponto para vocês, que como eu sou muito racional, eu naturalmente faço isso. Então, por exemplo, se eu quero melhorar o relacionamento com meu filho, eu tenho que ler 1 ou 2 livros sobre pedagogia infantil, eu tenho que ver alguns podcasts. Eu sempre fui assim, eu preciso do conhecimento para me ajudar a acreditar e mudar o meu modo de ser. Então, eu acredito que é por isso que ele traz essa parte no livro, que é para nos trazer um certo conhecimento, para a gente não ir para a prática sem entender o porquê. Porque o nosso cérebro, ele precisa muitas vezes, né, dessa parte racional, entender o porquê. Então, eu acredito que uma lição interessante que a gente pode tirar dessa parte do livro é o fato que nós podemos buscar informação. Hoje em dia na internet tá muito mais fácil. Então, por exemplo, por que eu até trouxe esse livro? Porque eu tenho dificuldade de visualizar, entendeu? Então, eu fui buscar informação de como fazer a visualização, de como funciona isso tudo no cérebro, etc. Então, qualquer problema, eu estou tendo problema de conversar com o meu marido, eu tenho medo das conversas difíceis. Vai atrás de conhecimento bem específico nesse ponto. A Renata começou falando aqui, né, que ela fica doente quando ela percebeu que ela fica doente quando ela começa a melhorar na vida dela, quando ela começa a buscar algo novo. Então, Renata, tu pesquisar sobre a relação das doenças e essa questão de utilidade das doenças, tem muito material na internet. Então, ele fala muito sobre isso, né? Da gente se equipar mentalmente com conhecimento para mudar, sabe? Então, esse foi um ponto que eu achei interessante. Não sei se vocês perceberam isso, se já chegaram nessa parte do livro, faz sentido
a Emily, que é psicóloga também, se quiser acrescentar, também não, porque eu não sou, né, já, que é psicóloga, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, mulheres, sintam-se à vontade. Eu consegui escutar o audiobook inteiro, né? São muitas horas, mas eu me interessei por demais, né? Eu já havia falado no encontro anterior. E aí eu acabei comprando o livro, porque eu amei mesmo. Eu também. Eu ainda não li, porque eu gosto de ler, escrever e tudo mais. O livro eu não li, mas eu gostei, eu ouvi todo o audiobook e gostei bastante. E é ótimo, porque no livro tem as figurinhas, que é o que você estava falando, né? Então, eu sou visual. Se eu estiver escutando e visualizando a imagem e tal, eu facilita a minha aprendizagem. Mas eu também tinha essa dificuldade da visualização, né? Mas nos encontros aqui que a gente está tendo e no outro, né, do outro grupo também, a prática tá facilitando essa engrenagem a funcionar melhor. Então, tá Sim, perfeito. é sensacional, né? A gente vai entendendo, né? Porque ele fala muito isso, que a gente tem que alinhar a emoção ao pensamento, né? E ainda, por exemplo, para mim ainda é difícil sentir emoção quando eu estou visualizando. Se é para uma coisa ruim, é muito mais fácil. Tipo, é bem mais fácil sentir emoção de uma coisa ruim. Se eu pensar que aconteceu alguma coisa com meu filho, eu começo a chorar agora. Tipo assim, eu consigo sentir muito forte esse sentimento, sabe? Se, tipo, imaginar na minha mente alguma coisa de muito ruim acontecendo com meu filho, eu começo a chorar aqui agora. E é isso que ele traz no livro, né? Ele compara muito isso, né? Ele fala ali muito também o sexo acaba sendo, a parte sexual acaba sendo bem ilustrativa para isso, né? Porque tu lê ali algo, ou até vendo um filme, ou começa a imaginar, rapidinho o teu corpo começa a ficar quente, daqui a pouco tu tá sentindo um tesão, então ele usa bastante a parte sexual para ilustrar isso, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, por que é tão fácil para mim quando eu imagino uma situação ruim, sentir o sentimento, e quando eu imagino algo bom, não é tão fácil sentir um sentimento. Então, mais coisas para trabalhar, entendeu? Porque eu vou conseguir colocar, até o final desse livro, eu vou conseguir colocar muito sentimento. Quero. Aí cabe um protocolo, hein, de medo, de alguma coisa assim, entendeu? Por que você tem medo de sentir, de sentir? Vou anotar, não tinha pensado nisso, de fazer um protocolo de medo de sentir, né? Sentimento, o que aconteceu que bloqueou você nessa jornada do sentimento? Na verdade, em mim, eu sei uma coisa muito, já entendi uma coisa na minha vida. Quando eu era pequena, a minha mãe teve dois quadros de depressões bem sérios, né? Bem sério, assim, de ficar internada, tentar se suicidar, e isso foi muito longo. E aí eu não tinha espaço para dividir meus sentimentos, entendeu? Porque toda a atenção da minha casa estava na minha mãe. E até eu acredito que o desenvolvimento do meu TDAH tem muito a ver com isso também. Porque o TDAH acaba, tipo, tu cria uma barreira, assim, de não externalizar, tá tudo bom, entendeu? Eu era uma criança que era tudo sempre bom, assim, sabe? Tava caindo no mundo e eu tava sempre rindo e feliz e tal. Então, isso hoje eu já entendo. Então, é bem bom que tu trouxe, Iris, que talvez esteja conectado com isso lá da minha infância ainda, entendeu? Ou culpa, talvez assim, ou de culpa, entendeu? Talvez o de culpa seja maior, porque assim, então a minha mãe não tá bem, será que a culpa é minha? Porque aí eu não tenho atenção, vai toda para ela, mas aí você se culpa por isso, e aí você acaba bloqueando o sentimento. Sim, anotei aqui, bom ponto, viu? Porque às vezes a gente, né, é legal a gente discutir, porque não vem isso automático, né? Então, depois eu dou o feedback. E aí, gente, ó, o que eu trouxe aqui, ó, o que eu anotei dessa parte que eu achei interessante trazer para gente.
Primeira coisa que eu achei super interessante, que ele fala dos 3 grandes, né? Que são o ambiente, corpo e o tempo. Que esses são os 3 principais obstáculos para a gente quebrar o hábito de ser nós mesmos para nos transformarmos. Então, primeiro que ele fala, né? O ambiente. Eu tô olhando aqui para o lado porque eu tô olhando minhas anotações, tá? A maioria das pessoas foca nas circunstâncias internas e pensa equivalentes a ela. Então, para você mudar, você vai precisar ser maior que o seu ambiente. E ele fala que o ambiente é composto por tudo que nos cerca. Pessoas que nós conhecemos, as coisas que nós possuímos, os lugares que nós visitamos e as memórias que compõem o nosso ambiente interno. Por isso que se fala muito aquilo, né? Mesmo se for para tomar um café, vai numa cafeteria cara. Se você não tem dinheiro para fazer não dá para ir num restaurante, ou vai num shopping que é totalmente fora do teu normal, te arruma melhor, que é para você mudar ali, né? Mostrar para o teu cérebro, ó, tem outras opções, tem outras possibilidades. Então, e aí, gente, entra no ponto das pessoas, né? As pessoas, e aí, para mim, às vezes, até é muito fácil falar, porque a minha família está a 12 mil quilômetros de distância. Então, acaba que isso se tornou positivo, por um lado. Não, a minha família é super tranquila, assim, de uma forma geral, mas eu sei que muitas estão, às vezes, cercada por pessoas que não acreditam, querendo que você faça de uma forma que é a forma correta para elas, um ambiente que não te levanta, né? Que não te põe para cima. Por isso a importância do grupo, né? Por isso que o É Com Elas foi um projeto que ele surgiu exatamente para isso, para que a mulher, no nosso caso, né, tenha um lugar para que ela se sinta acolhida e possa, né, dividir as conquistas e também os percalços da vida e tenha um lugar seguro, porque, infelizmente, a grande maioria não tem essa possibilidade. E vou dar até um exemplo meu, sabe? Por exemplo, aqui em casa, o meu parceiro, eu tô querendo trazer ele para as mesmas, mas ele está muito afastado de mim nesse sentido. E às vezes eu também me sinto falar de sonhos tão grandes, etc. Amanhã a gente vai sentar e vai fazer em família a nossa cartolina dos sonhos. E aí eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser, sabe? E a gente se sente, né? A gente se sente. Eu, por exemplo, quando eu vou para o Brasil e eu vou para um evento de marketing digital, me faz tão bem, porque parece que eu me abasteço de energia, porque eu vejo tantas pessoas loucas como eu, que acreditam no impossível, sabe? Então, a Iris, por exemplo, ganhou ingresso. Tu vai, né, Iris, no evento lá em São Paulo? Não, porque Tu vai ter um. E assim, de repente, né? De repente surgiu o negócio. Eu falei, nossa, é muito legal isso. Você começa a andar e as coisas começam a se alinhar. Exato. E aí é importante, então, procurar encontrar pessoas, estar, né, ir num evento, procurar eventos aí na tua cidade e tal. Eu falo, né, que eu adoro ir nos eventos digitais, porque tem um monte de louco que nem eu. Eu vi que tinha um em Curitiba, daí tava a vovó do Drop. Eu falei, o Curitiba é mais pertinho. É que como eu tô entrando agora, eu não sabia, né? Ela faceira lá com a sacolinha dela. Ó. Sim, a Selma, né? A Selma foi a minha aluna, de vez em quando ela ajuda os alunos, eu vou até falar para ela dar umas aulas aqui no É Com Elas. Então, ele fala isso, né, gente? Que ambiente vai ter que ser maior, então, muito provavelmente você vai ter que se afastar um pouco de pessoas que não estão te fazendo bem, e aí entra toda a teoria relacional que o Elton Euler traz, que muitas de vocês também acompanham aqui.
a gente vai ter que ter coragem de frequentar lugares que a gente se sente desconfortável. Então, isso mexe bastante, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Aqui tem uma rua que só tem relógios, assim, que custa mais de 10 mil euros, Gucci, Louis Vuitton. E aí? Tipo, eu quero fazer um dia de entrar lá e perguntar, olhar a bolsa, sabe? Eu já fiz muito em aeroporto, tudo por ali, mas é diferente, porque lá é aquelas lojas megas especiais e tal. No aeroporto tá todo mundo andando ali, tu entra e tal. Então, a gente tem que se desafiar também, né? Ir num restaurante mais caro, que você não, né? Provar novos sabores. Às vezes, por exemplo, quer ver uma coisa que eu até falei na minha live, ali no Instagram, que é um desafio para mim. Eu comprei no início do ano passado, não, desse ano, perdão. Eu comprei um piano digital, que ele funciona com inteligência artificial, porque eu falei, eu quero aprender a tocar piano. E aí eu tô enrolando, gente. Tava no meu plano uma música, pelo menos no final do ano, tocar. E aí eu tô analisando bastante essa situação. Por que eu tô postergando, sabe? Então, assim, aquilo ali me tira da zona de conforto. E aí ele fala sobre usar o cérebro, né? Às vezes aprender uma nova língua, tocar um instrumento, fazer uma comida diferente. Tudo isso vai mexendo com algumas ali com as sinapses, o teu gene vai te moldando para ser uma nova pessoa. Porque não dá para a gente querer ser milionária, por exemplo, e ficar no nível lá de, por exemplo, não entender sobre um vinho, tu vai para uma mesa, vai sentar e não sabe qual que é a diferença entre um Cabernet Sauvignon e um Rioja, sabe? Pelo menos o mínimo. Então, a gente tem que começar a entender um pouco disso. E eu falei, eu quero entender mais de música clássica, eu adoro música, tipo, a minha paixão. Então, tá aí na minha lista, e eu estou trabalhando isso para tocar o piano. Então, isso é um ponto. Aí ele fala, né, o corpo. Muitas pessoas, é o segundo ponto, vivem inconscientemente regidas por comportamentos, pensamentos e reações emocionais que operam como programas automáticos, residindo no corpo que se tornou a mente subconsciente. O corpo, como mente subconsciente, resiste à mudança. Então, por exemplo, é o caso da Renata, né? Porque o corpo dela está resistindo à mudança e traz para ela enxaqueca, traz para ela gripes severas toda vez que ela tenta fazer diferente. Então, ele fala, Renata, nesse caso, que é preciso ser maior do que os sentimentos que você memorizou no seu corpo. No modo de sobrevivência, o foco está no corpo, que deve ser cuidado como uma emergência. Olha que interessante, né? Então, tipo, ele traz uma doença para ti. Não, parei que eu tenho que cuidar do meu corpo agora e você se esquece do resto. Mudar exige transcender as necessidades emocionais do corpo e ir além dele. Ele fala, né? Então, a gente vai ter que... Eu vou até achar aqui a parte que ele fala disso, que é interessante, né? Aqui, ó. Você não consegue entrar como um alguém... Peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, essa parte eu achei muito importante, né? Que ele fala do ego egoísta, né? Que você deve deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Então, como afirmei no capítulo 1, para mudar o seu corpo, para fomentar mais saúde, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho, ou um relacionamento talvez, ou sua linha do tempo, na direção de uma possível realidade futura, você tem que ficar sem corpo, sem coisas, sem tempo. Portanto, essa é a grande dica. Para mudar qualquer aspecto da sua vida,
corpo, ambiente ou tempo, você deve transcendê-los, se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes, a fim de controlar os três grandes. Então, é bem importante tu ler essa parte do corpo, viu, Renata? Nesse teu caso, tem bastante informação interessante aí para ti, porque eu acho que cada um de nós, a resistência vem de formas diferentes, né? Então, por essas crenças, essas mentalidades que estão cravadas, vêm de forma diferente. Então, por que eu acredito que eu não fico doente? Porque eu sou muito boa em bloquear sentimentos, e daí o meu corpo acaba não sentindo nada, entendeu? Então, por isso que eu não fico doente. Eu sou ótima em bloquear sentimentos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, você vai se entendendo, né? Ele fala muito isso nesse capítulo, nessa parte, nessa segunda parte que eu estou trazendo aqui para vocês, de nós nos conhecermos, da gente de verdade. Ele fala que para a gente fazer para a gente deixar esses três grandes, a gente vai ter que entrar dentro de nós e querer nos conhecer. Então, por exemplo, como eu falei, bom dia às mulheres maravilhosas que estão entrando aí. Bom dia, bom dia. Então, a gente vai ter que ter coragem de, por exemplo, olhar para esses pontos que eu estou falando para vocês. Por que eu bloqueio meus sentimentos? Por que toda vez eu fico doente quando algo acontece? Então, vai ter que olhar para dentro. Ele fala que não é possível, né? Não é só meditar, porque o livro agora, depois na outra parte, vai entrar muito na parte da meditação. Mas não adianta a gente querer meditar e querer imaginar se a gente não tem coragem de olhar para os nossos bloqueios, de trabalhar as nossas culpas, porque senão vai acontecer o que está acontecendo com a Renata. Toda vez vai vir uma resistência. Toda vez vai vir uma resistência e vai puxá-la para baixo, né? Então, eu achei essa parte do corpo vai te ajudar muito, tá? Algum comentário aqui, gente? Bom dia. Bom dia, Valquíria. Bom dia, bom dia. Você está em que parte do livro já? A gente está ali antes da parte 2, né? Então tem os ali, deixa eu só ver aqui que eu já falo para você. Eu tô indo na parte 1, a ciência de você. Eu tô ali no capítulo 3, 4 e 5. Eu vou entrar até o 6, tá? Superando o seu corpo. Que dá mais ou menos quantas horas esse? Eu tô nas 6 horas e pouquinho, eu tô. Já passou dessa parte, então, tu já tá ali na parte que ele começa a falar da meditação. Tá? Ele já falou um pouco de meditação. Então, ele vai avançando para a parte prática do livro. Esse livro tem que ler de novo, né, Michele? É um livro que, sim, principalmente ali, porque é o que eu estava falando para as meninas, né, antes de você entrar. Essa parte ali, a parte 1, ele quer provar para a gente, né, ele traz conhecimento, bastante conhecimento para provar para a gente que a gente pode se tornar uma outra pessoa. Né? Então, reprogramar, né? Reprogramar para a gente, porque não é só alguém te falar, então tu tem que provar para o cérebro que é possível, então ele faz isso. E aí agora eu tô nos três grandes, que ele fala que você tem que superar o ambiente, o corpo, e agora vamos para o tempo. Ele fala do tempo, gente, que aí ele fala daquela galera que vive no passado, né? Que vive ali com os sentimentos do passado e se lembrando das coisas do passado ou num futuro, mas não dessa forma que ele fala, né? Porque ali tu tá criando o teu futuro, mas tu vive numa antecipação, numa angústia, né? Então, por exemplo, e aí eu acho que é um dos exercícios mais difíceis na minha opinião, por exemplo, que é tu tá dando tudo errado no teu negócio, tu não tá vendo dinheiro entrar, e aí tu
sabendo que as contas estão chegando no final do mês e ficar com a cabeça livre para trabalhar, que ele fala daí da criatividade e tal, porque, gente, quando a gente está pensando nas contas no final do mês, quando a gente está pensando se vai vender, não cabe criatividade. Não cabe criatividade. Tu entra num fluxo de parece que não vem nenhuma ideia, as coisas não acontecem. Então, essa parte do tempo é não viver nem no futuro e nem no passado, acreditar no fluxo da vida. E aí, eu acredito que é um dos exercícios mais difíceis que tem, porque quando a água bate na bunda, como diz a mãe, aí que a gente é testado, né? E eu falo que o empreendedorismo, não sei quem aí vai, quem está assistindo, talvez a gravação e quer empreender, eu falo que, cara, no momento que tu decide mesmo, parece que vem o teste, sabe? Parece que vem o teste, as coisas começam a dar errado e o que estava dando certo para de dar errado, para de dar certo, e aí você começa a se perguntar, será que isso é para mim mesmo? Será que eu consigo? Vem a resistência, vem forte. Então, é algo que eu falo que para mim eu fui treinada na dor. Esse aí eu fui assim treinada na dor. Alguns anos, uns 2 anos atrás, não, 3 anos, 2023, foi 2 períodos que eu fui treinada nisso de uma forma muito forte. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Foi primeiro quando entrou a pandemia, eu tinha 2 lojas de dropshipping que estavam faturando bastante e tinha os cursos. Do dia para a noite, não tinha mais, não chegava produto nenhum da China, e ninguém queria mais comprar curso de dropshipping, porque, tipo, não fazia sentido, trazer coisa da China, nada funcionava, e as nossas lojas não podiam mais vender. Então, assim, em questão de 2 semanas, eu não tinha mais entrada de dinheiro, um monte de gente reclamando, e a gente tinha investido mais de 50 mil para fazer um lançamento que a gente não podia fazer, mas porque não fazia sentido. Então, ali foi um teste, e aí eu e o Wesley, a gente se desdobrou, digamos assim, e a gente começou no dropshipping nacional. Lançamos um produto, fizemos bastante dinheiro e tal, e as coisas ali foram muito rápidas. Ok, foi um teste, mas não foi o suficiente, eu falo, né? Que foi só um período muito curto. E aí, no final de 2023, a gente teve um problema societário muito grande também. E parece que tudo naquela época deu errado. Tudo. E aí a gente passou uns 6 meses, que foram um dos 6 meses mais complicados, assim, financeiramente da minha vida, né? Que a gente, uma pessoa saiu devendo muito, deixou eu e o Wesley muito na mão, e aí parece que tudo junto começou a dar errado, e ali eu tive que exercitar muito, porque eu nunca tinha pedido empréstimo na minha vida, nunca tinha trabalhado no vermelho contando e eu falava assim, gente, eu preciso de força, porque eu teve um momento que eu só conseguia pensar nas contas. Eu só conseguia pensar nas contas. Se eu vou conseguir pagar as contas no final do mês. E aí parecia que dava tudo cada vez mais errado, cada vez mais errado, cada vez mais errado. E eu falava assim, vou ter. Aí tu começa a entrar num círculo vicioso, né? Daqui a pouco tu começa a pensar, melhor eu procurar um emprego. Não foi para mim esse negócio de empreendedorismo. E aí, como que eu saí dessa loucura, né? Porque eu já estava entrando, assim, eu e o Wesley. Eu acredito que daí, claro, foi aí, gente, que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu comecei, eu falei assim, parei, deixa eu ir atrás aí volta no começo da live, eu falei, eu preciso de conhecimento, em primeiro lugar. Né? Provavelmente não sou só eu que passa por isso tudo, então eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal, como que eu posso trabalhar a minha mente, como que eu posso ficar calma
nesses momentos, e aí foi, mês a mês, dá uma melhorada aqui, dá uma melhorada aqui. Hoje em dia, gente, eu falo que nada me abala. Tipo, se não estiver vendendo, se estiver vendendo, cara, tipo, é porque é para ser assim. Não me abala mais, eu não tenho, assim... Se o celular tá falando aqui. Eu não tenho medo nenhum de começar de novo, de se vender, se não vender, mas eu falo que, para mim, foi um treino forte, né? Então, por isso que eu estou trazendo para essa parte do tempo, porque eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, é uma das coisas mais difíceis. Porque quando, como a minha mãe fala, né? Quando a água tá batendo na bunda, que aí você é testada de verdade, né? Se você Mas consegue... nessa hora você fica mais forte, né? Porque se você passa pela tempestade, você tem referência e você se sente mais capaz, né? Porque acho que todo mundo já passou por alguma situação de adversidade em vários setores da vida. E se conseguir se manter bem, forte e colocar o pensamento de uma forma boa, é interessante, porque você vai e você não volta. É por isso essa área do desenvolvimento pessoal, porque a gente amplia a nossa caixinha de ferramentas, né? Exatamente. Ampliando a caixinha de ferramentas, quando surge alguma questão, problema, você vai sondar lá a sua caixinha de ferramentas e você já pensa na solução, você não fica bloqueada na questão que está sendo envolvida, né? É muito interessante porque que a Michelle fala, né, que ela é muito mais razão, porque desde a primeira infância ela já precisou bloquear a emoção para que ela sobreviva. Porque se ela ficasse sendo a menina chatinha que só chora, que isso, que aquilo, como que ela ia sobreviver, né? Ela contou aqui parte da primeira infância dela, então isso fez ela afiar as ferramentas dela e falar, não, de repente eu não tenho idade, ou ela nem pensou sobre isso, né? As crianças acabam nem pensando, mas ela conseguiu superar isso porque ela se viu obrigada a bloquear as emoções para só seguir, né? Então, para mim faz sentido isso. Por isso que, para mim, por exemplo, é difícil ser vulnerável, né? Eu tenho que trabalhar para ser vulnerável. Então, eu até... Ai, gente, eu vou contar uma para vocês vão dar risada, né? Que eu estava fazendo minhas afirmações sábado passado, aí tem uma lá, eu sou feminina e delicada. E o meu filho, assim, fez uma cara. Eu, por que tá fazendo essa cara, filho? Dele, mãe, tu não é isso aí, não. Daí eu falei, o que tu acha que a mãe é? Daí ele falou, mãe, tu é forte. E daí eu falei, é, filho? Aí ele falou, sim, mãe, tu não... É porque ele não fala tão bem português, ele não conseguia repetir, mas ele entendeu, né? Ele falou, tu não é isso aí que tu falou, não. Aí eu falei, eu fiquei pensando, putz, grila, né? Eu falei, nossa, olha aí que percepção que o meu filho... Olha a imagem que ele tem de mim, de guerreirona, de forte, Guerreira. É. né? Aí eu fiquei pensando aquilo, nossa, tem que conseguir mudar isso, né? Tipo, de que ele me veja como uma mulher que também é vulnerável, que precisa de carinho, que não é assim que eu quero que o meu filho me veja, como a fortuna do pedaço. Até porque, né, se ele vê você como a fortuna do pedaço, não vai ter mulher suficiente para ele depois, né? Sim, sim, tem que... Aí foi muito interessante ele falar, sabe? Porque eu falei, opa, tem coisa para trabalhar aqui, meu filho precisa me ver de forma diferente. Aí é o que eu falei, aí eu vou procurar estudos, né? O que eu preciso fazer. Por isso que alguém colocou lá no grupo um livro que se chama Vulnerável, e eu acho que foi, não sei quem estava, eu achei, foi você, Eva. eu vou comprar agora, eu estou indo para o Brasil semana que vem, eu aproveitei, porque eu falei, olha só,
isso exatamente aqui. Eu preciso desse livro, porque esse é algo que eu tenho que trabalhar. Eu preciso aprender a ser A mais autora está no grupo, né? A autora do livro está no grupo. Ela faz parte das mulheres do grupo Ela da tá no EcoBooks. grupo? Tá. Ah, peraí que a gente não tá te ouvindo, Eva, Eva. você tá muda. Liga o microfone, Eva. Ela fez um Então, lançamento. eu A Rosa conheci ela através da aliança, né? Quando eu entrei, esse livro, inclusive, depois que eu terminar de ler, eu vou contar. Esse livro eu estou com ele, acho que já há uns 2, 3 anos já, quando ela fez o lançamento. Ela fez uma dedicatória, eu vou postar aí no grupo, quando eu terminar de ler e contar, tá bom? Mas ela tá no grupo, a autora? Tá. Eu mandei o link para ela, né? Ela até hoje passou uma mensagem para mim, pediu para depois, né, vocês dar um feedback, tal, para me dar um feedback. Eu falei, tá ótimo. Ela foi fazer alguma coisa, acho que em Curitiba, se eu não me engano, que ela contou a história dela. E uma das. Tem tanta reunião, não dá para entrar em tudo, né? Não dá. Não dá para entrar em tudo, que nem agora. Eu acabei de fazer, eu estou desde as 5, fiz as minhas coisas todas, aí eu fiz uma meditação longa, que eu acho que meditação está sendo a melhor coisa da vida, né? Eu tinha parado, mas agora, de novo, virou rotina, às vezes de manhã e de noite até. E aí eu tomar café, eu peguei o celular, eu vi o link, eu falei, acho que eu vou entrar um pouquinho, porque esse livro é muito bom. Mas eu estou acompanhando. E essa moça, a autora, inclusive eu comecei a seguir ela dentro do É Com Elas. Eu não tinha visto na Aliança ainda. Ah, que legal. Ó, temos 2 autoras já, pelo menos que eu sei. A Rose. A Rose, eu não vi nada ainda da Rose. Você já Ela tá postou, lá Rose? A Rose, ela escreveu um livro também, ela já publicou algumas vezes ali já falou ali no Clube do Livro. Uma hora eu quero trazer a Rose, eu já falei para ela que a Rose vai fazer um podcast aí para contar a história dela, que é incrível a história dela. Eu vou organizar com ela em breve para trazer lá para o podcast. Daí também vou ver com essa senhora que escreveu esse livro também, para a gente, vou comprar o livro, daí vou entender para trazer ela também, então que vai ser bem legal, mas esse é um título que eu preciso. Que essa que eu falei, meu filho me entregou ali, né? Daí eu falei, putz, grila. Essa moça, ela dá curso, Michele, de como vencer concursos. Só que a trajetória dela é interessante, porque negra, abusada, uma série de situações bem, bem difíceis que muitas pessoas talvez até não conseguissem sair. E mulher, geralmente, quando está em meio mais vulnerável, ou ela se fortalece muito para se proteger, e muitas vezes, se é criança, adolescente, vira adulto rápido para se blindar e ir para a vida, ou se fragiliza, se fecha e vira um coitadinho, acaba caindo em rua, fazendo coisas, se prejudicando, né? E ela se superou. E está bem. Ela foi para a coincidência ali com a Rose, ó. A Rose tá só rindo, que é a história da Rose também, gente. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas. Michele, vocês estão me ouvindo? Eu estou na academia, estou esperando o horário aqui com o personal. Está me ouvindo? Sim, estamos. Então, você falando aí sobre vulnerabilidade e tal, e quando a gente lê, a gente faz curso e tal, e depois quando chega na prática, né, para poder executar, aí ele aqui, eu tô com a Michele e com a galera. Tu vai ter que ir lá? Pode ir lá, depois a gente. Então, assim, olha, o horário é 7 horas. Então, na prática, é que a gente vê, aí vem os padrões. Volte e meia tem que pedir desculpa para ele, porque vem um padrão, né? Eu tenho que deixar ele ser masculino, ser homem, eu ser feminina, né? E às vezes eu vejo ele fazer um negócio assim, não, assim que faz, não sei o quê, porque eu morei sozinha há 10 anos, né? Então, eu tive que me aprender a me virar a fazer as coisas, né? E é tão difícil ver um homem fazendo e eu tenho que ficar quieta. Então, ontem, para mim, lá na hora do dropship, foi muito desafiador. Por quê? Porque eu tenho vontade de tomar o computador dele e fazer sozinho. Ele falou, não, mas eu tenho que aprender. Eu tenho que ganhar o dinheiro. Eu sou homem. Opa, tá? olha aí que legal. Eu tenho que do meu lado somente para se precisar de algum auxílio, mas a vontade que eu tinha era de tomar o computador da mão de fazer. Ai, meu Deus, aquela agonia, assim, sabe? Mas
né? Estou trabalhando isso, né? E ler é uma coisa, entender é outra, mas na hora da prática é que é o desafio. Fazer. Eu também tive uma situação, essa foi na segunda-feira. A gente estava preparando a apresentação lá para o Drop Summit, e eu sou mandona, né, gente? Tipo, eu quero fazer tudo, né? Eu faço melhor e tal. E coitado, o Wesley já até sabe, né? Ele já pergunta para mim se é para eu fazer. E aí eu falei para ele, eu falei, como eu tô quebrando esse padrão, né? Eu falei na segunda, eu falei assim, ó, Wesley, olha só, já fiz todo o esqueleto da apresentação, agora tu pega e coloca aí, fala com a designer para fazer. E aí ele me mandou durante o dia, e daí eu não gostei muito e tal, e ficou naquela coisa, e eu falei, não, eu não vou pegar. Eu não vou pegar, deixa ele. Aí eu fui guiando, assim, né, dando umas dicas, e daí o melhor foi que deu 9h30 da noite aqui do meu horário, e a gente não tinha terminado ainda. E eu falei para ele assim, seguinte, ó, eu vou descansar agora, que já tá tarde, que amanhã eu acordo cedo, faz o seguinte, termina aí, tá aqui o contato lá do pessoal do evento, manda para eles, eu sei que tu vai fazer um excelente trabalho e, tipo, confio em ti. E falei, eu vou dormir, tá? Beijinho. Daí eu peguei, desliguei o telefone e fui dormir. Tipo, isso era impossível para mim no passado. Ficar até meia-noite vendo cada detalhe e ficou super maravilhosa a apresentação. Gente, vou lá, Entendeu? tá? Então, assim, Estão me chamando, ó. Beijo. tchau, tchau. Então, Vou tentar vir mais cedo. Vou tentar entrar outras vezes. É bem isso, né? A gente quebrar os padrões. Então, assim, eu estou visualizando. Aí, essa semana, eu contratei uma assistente, né? Uma secretária virtual para cuidar das minhas coisas. Isso também, para mim, é uma grande quebra de padrão desse lado guerreira. Então, a gente tem que olhar para as situações, né? Então, é o que ele fala, gente, é ambiente, corpo e tempo. Para eu ser a nova Michelle, me tornar isso, eu vou ter que tirar essas crenças que a gente falou aqui, né? Então, vocês vão ter que olhar para dentro e ter coragem de lidar com isso. Você falou exatamente. Leve, né? Oi? Se tornar uma mulher leve. Exatamente. E você fez a colocação aí de uma das anotações que eu fiz. Para mudar, seja maior que seu ambiente, seu corpo e o tempo. Isso aqui eu coloquei para mim na minha agenda, porque a gente tem que exercitar, né? E não vai ser fácil, né? E não vai ser fácil. Mas a gente vai ter que... É uma luta, gente, porque se a gente pensar, é assim, é o que eu falo, né? Às vezes, aqui tem umas discussões aqui em casa, daí eu falo assim, às vezes eu procuro muito entender as pessoas, porque às vezes as pessoas estão 30, 40 anos num padrão, por isso que nós, que já somos um pouco mais velhas, às vezes é difícil para a gente fazer uma coisa diferente, sair da zona de conforto, porque já é muitos anos. Está enraizado. Está enraizado, aí tu pega uma criatura aí de 20 anos, que ainda está absorvendo tudo. Claro que é diferente, não adianta a gente querer... A gente já está cheio de vozinha, que eu costumo falar, né? Várias vozinhas na nossa mente, falando que não dá. Mas, há 20 anos tu tentou, né? Faz 10 anos que não sei o quê. Já começa a vir um caminhão de crenças, de sentimentos, mas nunca é tarde para fazer diferente. Também tem essa, né? Então... Com certeza. Eu estou mudando tudo, Michelle. Eu estou lendo essas coisas tudo desde março. Eu conheci vocês da É Com Elas em março. Eu entrei na Aliança em janeiro e agi. Eu estava procurando coisa para fazer na internet para mudar a minha área, né? Eu ia sair da estética porque não estava dando, estava devagar, caiu demais. E aí eu encontrei o É Com Elas, entrei na comunidade, comecei a consumir algumas coisas, vi aula com você, vi aula com a Patrícia, só que aí eu descobri que não ia adiantar, porque eu ia ter que estudar demais, eu não manjo de computador, de mexer com as coisas. Eu falei, eu entendo o conceito, mas eu não sei mexer na ferramenta. E eu não estava com tempo. Resolvi estudar minha área, você não tem noção, eu estou totalmente diferente
no que eu estou fazendo. Estou mudando todo o meu trabalho, só que dentro do meu trabalho. Você vê, dia 2, eu vou viajar para uma imersão de 8 dias de prática, trabalhando, como você fala, assim, no Mar Azul. Vou entrar numa área do Mar Azul, da minha área, tudo novo. Estou morrendo de medo, porque é muita responsabilidade, mas estou numa expectativa assim absurdamente grande e com uma sensação muito boa, assim. Às vezes eu não me caibo hibernada nos conhecimentos, então sempre dá. E ó, eu não sou uma novinha, eu tenho 61 anos de idade, eu sou uma senhora, embora eu não me sinta, né? Mas eu sou uma senhora de 61 e estou aprendendo coisas novas. Então sempre dá para a gente fazer alguma coisa se a gente se dispuser, né? E quiser. Exatamente, exatamente. O progresso é uma consequência inevitável, né? Pois é. Então, tem só que persistir. Persistir, persistir, persistir. Não dá para desistir, né? Para a gente finalizar, a única certeza que a gente tem que algo não vai dar certo é quando a gente desiste. Não, Né? A gente já desistiu, a gente já sabe que não vai dar certo, né? Porque a gente desistiu. Então, mulheres maravilhosas, o próximo encontro eu vou ver com vocês. Eu acho que a gente vai ter que dar que eu vou estar no Brasil, mas eu vou trazer para vocês. Então, daqui para frente no livro ele fala também ali dos 3 cérebros, né? Que também é uma parte mais técnica. E aí depois ele vai entrar na meditação, que ele usa muito a meditação como a ferramenta para te tornar esse novo eu, para te mudar as tuas sinapses mentais, etc., e te transformar essa nova pessoa. Então, a partir do próximo encontro, a gente vai entrar mais nessa parte de meditação, etc. Beleza? Legal. Você fica onde, Michelle, em São Paulo? Dessa vez eu vou ficar em Alphaville. Tá? Eu vou para Alphaville, aí eu vou para Vitória, e depois eu volto para São José, que a gente tem a grande mesa. Você vai vir no chamado divergente? No chamado divergente você vai estar lá? Vou, já comprei o ingresso. Eu também já. Conforme for, a gente vai se conhecer, então. Maravilha, maravilha. Obrigada, gente. Bom dia. Boa sexta-feira, bom final de semana, tudo de bom, tudo de bom. Tudo de Falou, bom. tchau. Ela marcou aqui. Hoje não é 24? Hoje é. Então, 24, ela marcou 24 e 31. Nossa, deixa eu perguntar lá. Será que eu ia bonar hoje? É, você, porque ela falou que era você que vinha. Não, porque eu tinha desmarcado dia 24 e marquei dia 29. Dia 31 e dia 3. Será que ela não te avisou? Não. Putz. Porque ela falou que eu vinha no seu lugar. Bom dia. Bom dia, dona G, tudo bem?
Sim. Bom dia, tudo bem, Mazé? Confirmado eu aqui no 2B, só que a Matilde e a coisa está lá. Matilde e a Vivi. Você em outra sala, será? Que dia que é hoje? 24. Você dá uma olhada lá? Porque a Matilde falou que era ia abonar hoje e tinha trocado. Ela falou, não, mas acho que eu troquei. Parece que eu troquei. E daí, ó, você viu? E aí, como você confirmou aqui, ó, daí pra mim tá certo, tá vendo? Eu não tinha falado. Vamos lá, vou lá falar. Aí como você colocou... Ficar em outra. Você que sabe, né? Daí você só confirma, daí você põe onde. E como depois você confirmou aqui, falei, ah, tá certo. Você marcou aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, por que você veio? 24, não. Marca de caneta, ó. Dia 31 e dia 3. E dia 24 Também? ou não? Você foi lá aquele dia ainda a gente confirmou juntas. É sério, mesmo que eu marquei? Acha também? Então, tchau, gente. Eu vou embora. Então vai. Não. Então vai. Vai? Você tem quantas abonadas? 3 ainda? Então, agora, então, só me assunto. É porque eu até imaginei que você Você fosse tinha por causa do feriado, né? Porque você não Eu não sei, acho que não tem mais nada. Não vai ter desenho. Então, pela 7 bom, dia 27 ela não vem, vai emendar, né? Sexta com segunda. Eu falei, olha a Matilde, que esperta. Daí você vai, ela vai me pôr em outra ação. Não. Para você é bom? É? Não, eu preciso da dobra, porque a minha foi cancelada dia 27, eu tinha dobra dia 27, daí passou o feriado, né? Ai, acho que ela acabou esquecendo de anotar. Se você concentrar, ela já viu também, né? É. Ela falou que vai levar ela cá, tá bom? Tudo bem? Fala, bom dia! Tudo bem, querida? Oi, querido. Tá de Batman. Tudo bem. Tranquilo, então? Ah, então tá bom. Ó, vem aqui, amor. Vem aqui. Tudo bem com você? Não fala, Gabi. Não precisa, né, Antônio? Você quer beber aqui, ó? Você bebe? Aí, bebe. Ah, né? Você é mais bonita. Hoje é sexta-feira, nós estamos felizes. Ah.
Né? Sexta-feira é dia de alegria. Porque amanhã eu vou ficar 2 casa, que será? 3 dias. Obrigada por me lembrar. 3 dias. Né? Tá bom? Combinado? Então tá bom. Você quer pegar um brinquedo? Escolhe lá qual você gosta. Ai, eu olhando, daí eu vi a Matilde aqui. Eu marco no lugar de quem, né? Que a Eliana fala. Ai, que legal, Antônio. Aí eu marco, eu falo assim, no lugar de quem? Para eu saber a sala, né? E aí eu marquei, e aí na hora que eu vejo a Matilde, eu falei, ai, acho que ela às vezes. Daí eu falei assim, então deve ser a Vivi, né? Eu falei, às vezes a gente combinou, mas foi a Vivi, tá bom. Aí quando a Matilde falou assim, Lidy, você aqui, a Vivi tá aí. Aí eu falei assim, primeiro eu achei que era você, mas ela marcou que era você. Daí agora você falou que a Vivi tá aí, então eu não sei. Eu falei, às vezes acontece ela trocar a sala, né? Ela fala, ai, não é nessa sala, é na outra, daí tudo bem, né? Tá bom. Eu ainda falei, olha, Matilde, ganhou certinho a emenda, né? A sexta conseguiu. É. Uhum. Tudo bem, Luiz? É. Mas eu vou ver, então. Olha, que linda. O que ela está fazendo? Quem? É uma delícia, né? É uma delícia. Chocolate? Tudo! Eu acho que eles vão fazer o quê? Piquenique. Você já fez piquenique? É, piquenique. Ah, trouxeram bastante. O nosso aqui ficou 3, que a gente já esperava. Mas tinha largado, mas é a mãe do Miguel, né? E a da Lara também. Ah, bom. Lindo, dava só um piquenique lá na grama, que gostoso. Mas também a gente tá lindo. O que é aquele lá? O sol. O sol gigante, né? Olha que gata. Vamos ver o que mais. Quem mais tá lá, que é amigo da cidade? Ai, que legal. Eles moram lá. Olha. Não, será que eles foram indo?